Olá, boa noite. Boa noite, Haroldo. E aí, companheiro, como vai? Quanto tempo? William, Sandra, meu amigo Sena, que legal, boa noite. Raquel, Edson, Nice, Rosane, boa noite. Josiclei, boa noite, Josiclei. Que legal. Hoje, quinta-feira, 20h30, atrasei um pouquinho, eu estava organizando algumas coisas aqui no final do dia. E nós programamos as nossas quintas-feiras para conversarmos um pouco sobre oratória. Eu escolhi esse tema porque acredito que ele é extremamente importante para a nossa vida pessoal e profissional. Eu escolhi três temas que fazem parte de uma programação de um treinamento que eu estou organizando. Terça-feira, às 20h30, nós nos organizamos para falar sobre o medo, e aí então entender como funciona a emoção do medo, o sentimento. E aí nós estamos conversando, já fizemos 3 encontros sobre Doutor Medo, terça-feira, 20h30. Hoje é o nosso segundo encontro sobre oratória e retórica, e na sexta-feira eu tenho programado para que falamos um pouco sobre a jornada do escolhido. Não começamos ainda esse encontro, mas já está programado para que você possa fazer parte desse momento também. Hoje, sobre os segredos da oratória, eu escolhi algumas informações que são extremamente importantes para que a gente possa trocar uma ideia, para que possa ajudar você a entender todo o processo do conhecimento, da técnica, da estratégia e da metodologia do uso da oratória, desde o tempo dos gregos, dos romanos e hoje conhecida como oratória contemporânea, que é feita pelos treinamentos, pelos consultores, pelos coaches. E aí eu queria trocar um pouco de ideia sobre os segredos da oratória que nós apresentamos no primeiro encontro, onde a gente falou um pouco sobre a palavra. E aí eu queria colocar para vocês, e eu vou trazer para vocês hoje, os elementos da oratória. O segredo que eu quero falar hoje é sobre os elementos da oratória. Tem 3 elementos que eu quero trazer hoje: palavras, voz e gestos. E eu vou me deter sobre palavras. Quando nós falamos sobre oratória, e aí a gente vai buscar na oratória romana, na oratória grega e na oratória contemporânea, nós vamos perceber que tem muita informação. Por isso que eu resolvi colocar como segredos. Por que segredos da oratória? Uma das informações que nós vamos trocar são os 10 segredos que levaram Obama à presidência da República. O que Obama conhecia, como que Obama usava os recursos da oratória que levaram ele à presidência da República. Será que é possível a oratória levar alguém à presidência da República? Será que é possível a oratória levar você a ser uma personagem conhecida? Será que a oratória ela pode levar você a ser um artista de televisão, um artista de cinema, um palestrante, um executivo? Sim, a oratória é uma das ferramentas que possibilita você negociar, você argumentar, você dialogar e, com isso, conquistar. Então, é muito interessante os segredos que nós vamos aprender aqui. E hoje eu estou falando com vocês 3 elementos, que é a palavra, voz e gestos, mas eu vou me deter na palavra. Quando eu falo sobre a palavra, e aí eu quero colocar para vocês o poder da palavra, e eu passei isso no encontro nosso passado, quando eu falei que o Warren Buffett e o Bill Gates eles estavam numa universidade, e aí eu apresentei no primeiro encontro, quem não viu pode fazer uma busca, e está classificado lá no nosso perfil do Facebook, eu falei Obama, e falei também sobre Barack Obama, mas também eu falei sobre o Bill Gates, né, e o Warren Buffett, que eles estavam numa universidade, e o Bill Gates colocou 3 coisas, 3 fatores, que eram extremamente importantes nas empresas dele para que uma pessoa fosse promovida, para que uma pessoa tivesse reconhecimento dentro da organização. E o Warren Buffett falou somente uma. E o Warren Buffett disse que se ele tivesse que instruir alguém para que fosse se preparar para estar pronto para trabalhar numa das 40 organizações dele, e ele é um dos homens mais ricos do mundo, ele disse que recomendaria que a pessoa investisse tempo em aprender a falar em público. Que essa era uma competência extremamente importante e estratégica, que poderia ajudá-lo
não só dentro da organização, mas também na relação da organização dele com o mundo exterior. Porque se a pessoa aprendesse a falar em público, a se relacionar, aprendesse a falar melhor, ela saberia se relacionar tanto na sua organização como com o mundo comercial que ela estaria envolvida. E essa seria uma competência que é aprendida, que após você aprender, duraria pelos próximos 50 anos. Que interessante, né? Então, é muito importante aprender os segredos da oratória. Nesse momento, eu tenho feito com vocês aqui às quintas-feiras, às 20h30, um encontro para a gente trocar uma ideia online. Mas eu vou fazer também, nos próximos dias, estou organizando isso em parceria com uma faculdade aqui de São José dos Pinhais, onde nós vamos fazer uma parceria, onde nós vamos fazer um encontro presencial. E aí eu vou abrir 20 vagas, para que a gente possa fazer um encontro todas as quintas-feiras presencial. E aí você vai se tornar um orador master. E eu vou passar para você todas as técnicas e estratégias, desde o tempo dos gregos para os romanos e a oratória contemporânea, para que a gente possa trocar uma ideia, tratando da oratória como um talento, mas também tratando da oratória como um dom. E hoje eu queria ficar, nesses minutos que nós vamos estar aqui, falando com vocês sobre um dos aspectos e elementos da oratória, que é a palavra. Então, olha só, a palavra, quando usada no discurso, ela terá uma grande importância no resultado que você vai alcançar no final da apresentação. Mas ela precisa ser integrada com outras duas ferramentas do segredo, que é a voz, os gestos, e aí nós vamos aprender isso também. As palavras ditas com autoridade podem fazer uma grande diferença no seu discurso. Então, ó, a primeira dica de hoje. Nunca diga quando você for falar com alguém, eu acho ou eu penso. Olha só, nunca diga eu acho ou eu penso. Diga sempre, fundamentado no meu estudo, conhecimento ou experiência, baseado no meu estudo, na minha experiência, no meu conhecimento, eu posso dizer isso. Eu estava numa palestra, assistindo uma palestra, e o palestrante, ele foi falando, quando ele foi abrir o espaço para as perguntas, ele fez o seguinte pronunciamento, olha que interessante. Ele disse assim, bom, agora eu vou abrir todas as questões que eu levantei na minha palestra para discussões, críticas ou oportunidade de você se expressar. Só que eu gostaria o seguinte, que todos aqueles que se expressarem, que desejarem fazer alguma argumentação ou contra-argumentação, que façam fundamentado. E ele abriu as perguntas. Sabe quantas pessoas fizeram questionamentos? Uma. E na palestra havia mais de 200 pessoas. E eu fiquei observando. Uma pessoa fez uma questão para ele, levantou uma questão, levantou uma possibilidade de um questionamento daquilo que ele havia falado. Por quê? Porque ele fundamentou. Ele fez, então, algumas questões fundamentado. E aí eu faço uma pergunta para você. Será que hoje as pessoas, quando elas se manifestam na internet, no Facebook, quando elas se manifestam a partir de um questionamento, a partir de uma imagem, a partir de palavras ditas num determinado post, será que as pessoas, elas se fundamentam? Será que elas se fundamentam? Em cima do seu questionamento, em cima da sua argumentação, em cima da sua crítica? Fica para você hoje esse questionamento. Mas quando você for falar, então quando você for se expressar, quando você for argumentar, quando você for apresentar, jamais diga, eu acho. Jamais diga, eu acho. Jamais diga, eu penso. Sabe por quê? Porque quando você diz assim, ó, eu acho, parece que você não está seguro daquilo que você está dizendo. E a força da autoridade das palavras, elas têm um grande significado para o resultado daquilo que você vai alcançar. Da mesma forma, procure sempre dizer, através das suas palavras, através daquilo que você está dizendo, fazer com que a pessoa crie imagens daquilo que você quer dizer. Vou dar um exemplo para vocês. Da capacidade do que pode acontecer num discurso, numa ação, num relacionamento com outra pessoa com relação às palavras. As palavras podem curar.
As palavras delegam autoridade. Qual é a diferença, então? Vamos ver um exemplo de que as palavras podem curar. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Está lá no Salmo 107, 20. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto alguém como o Senhor. Mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre meu comando. Digo a um, vá. Digo ao outro, vem. E ao outro, venha. E ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Mateus 8, 9. O que significa isso, Giovanni? Vou contar uma história para vocês. A história diz que Jesus estava andando, pelas ruas de Jerusalém, junto com os apóstolos, conversando normalmente. Tenta imaginar você caminhando, você está caminhando pelas ruas de Jerusalém, conversando Jesus com os seus apóstolos, e quando eles estão caminhando e conversando naturalmente, quando eles olham, vem um centurião. Um centurião é um comandante de 100. E sempre que o centurião vem, ele vem também com os seus soldados. Quando os soldados vêm andando e Jesus também na outra direção com os apóstolos, provavelmente Pedro, que era um zelote também era um soldado, ele era do grupo dos soldados dos judeus. Quando eles olham, provavelmente Pedro já se armou. Jesus seguiu, disse assim, calma, vamos seguir caminhando. E eles foram se aproximando, os dois grupos foram se aproximando, até que eles ficaram, Jesus e o centurião, frente a frente, olho no olho. Foi o momento que o centurião disse isso. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu tenho um servo bom, justo e fiel. E esse meu servo bom, justo e fiel, ele está doente. Eu preciso do Senhor. Jesus olhou profundamente no olhar daquele centurião, primeiro porque não era comum. Não era comum um judeu conversar com um romano. Segundo, era muito mais incomum Jesus conversar com um romano, um centurião, um soldado. E o soldado vem ao encontro de Jesus e pede por um servo bom, justo e fiel. Aqui tem algumas coisas que eu queria que você aprendesse, e você aprendesse também se relacionar com aquilo que está acontecendo lá. Porque eu disse como transformar palavras em imagem. Nessa pequena história que eu contei até aqui, você conseguiu captar nas palavras que eu estou dizendo para você? A partir das palavras que eu estou dizendo para você, você conseguiu transformar em imagem? Vem vendo Jesus, os apóstolos e Pedro, um zelote. E um zelote é um soldado dos judeus. Estava armado. Mas no outro lado vem vindo um romano, um centurião, com os seus soldados. Você conseguiu visualizar, enquanto eu falava, as palavras, a imagem desse cenário? É isso que eu quero dizer para você. Como transformar palavras em imagens e como transformar palavras em imagens e que tenham autoridade. Então vamos continuar. O centurião se encontra, eu fui criando o ambiente, ó. Eles vêm se aproximando e eles se encontram frente a frente. E Jesus olha olho no olho do centurião. E o centurião diz, mestre, eu tenho um servo. Olha só, mestre, eu tenho um servo. Olha o que o centurião diz para Jesus. O meu servo, ele é bom, justo e fiel. 3 palavras. Um servo, bom, justo e fiel. Jesus, olhando e observando o que ele está dizendo, Jesus observou mais atentamente. E o meu servo está doente. Bom, um romano vindo perguntar para um judeu, um centurião vindo perguntar para Jesus, dizendo que o seu servo está doente.
E ele pede assim: preciso da sua ajuda. Jesus, olhando no olhar daquele homem, através das palavras que ele lhe disse, Jesus percebeu que ali havia um homem de bom coração. Um centurião, um homem importante, uma autoridade, que vem até ele, quebrando todas as regras culturais daquele momento, tanto nas regras culturais entre os judeus e os romanos, quanto também as regras relacionadas à religião. Porque naquele tempo, os romanos tinham um grande conflito religioso e jamais poderiam imaginar que aquele homem pudesse trazer algum tipo de conforto e não um médico, algum tipo de cura e não um médico. Ele está se dirigindo a Jesus para pedir ajuda. E Jesus, observando as palavras que o centurião lhe trouxe, ele percebeu e disse: vamos até a sua casa. Qual foi a surpresa quando ele disse: vamos até a sua casa? O centurião disse assim: não. E aí, eu trago as palavras que eu li para vocês aqui. Ele disse assim: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Como assim? Um centurião, um romano, está dizendo para um judeu, Jesus, Senhor. Ele está chamando ele de Senhor. Ele está quebrando todas as regras culturais daquele momento. Não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra e meu servo será curado. Que encrenca é essa? Está lá na Bíblia isso. Quando você faz uma reflexão sobre esse estudo, tem tudo a ver sobre aquilo que nós estamos falando aqui da palavra. Diz uma palavra e o meu servo será curado. Qual a mágica, qual a mística desse texto? A autoridade. Sabe o que significa autoridade? O centurião é uma autoridade. O centurião é um líder. O centurião é um governante. Ele sabe exatamente o que significa a autoridade. Porque ele diz assim: eu tenho servos. Eu digo vai e eles vão. Eu digo vem e eles vêm. Eu digo faça e eles fazem. Então, o Senhor, sendo uma autoridade espiritual, diz uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu sei que o Senhor também é um homem de autoridade. Num outro nível. Jesus olhou para aquele homem profundamente, olhou para todos os seus apóstolos, seus discípulos que estavam junto com ele. Vocês viram? Jesus falou. Vocês viram? Nem em Israel eu encontrei homem com tamanha fé. Nem em Israel. Israel, nesse momento, sabe o que significa Israel? Nesse momento, significa Israel todos os judeus. Toda a religiosidade dos fariseus, dos profetas, de todos. Eles diziam, nem em Israel eu encontrei homem com tamanha fé. Sabe o que ele está querendo dizer nesse momento, Jesus? Que fé está associada com a autoridade. Então, hoje, como nós estamos estudando a palavra, fé e a autoridade têm uma força e um poder. E Jesus olha para ele e diz assim, vá, o teu servo está curado. Vá, teu servo está curado. Vá, é uma palavra, teu servo, que você ama tanto, que você respeita tanto, que você zela tanto, está curado. Ele se vira e vai. Quando ele está indo, diz o texto lá em Mateus, quando ele está indo na metade do caminho, vem um outro servo gritando, mestre, 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 o teu servo está curado. E ele diz, a que hora foi isso? A hora tal. E ele então se compadece e ele diz, sim, foi a hora. O poder da palavra,
o poder da autoridade, o poder do sentimento, o poder de transformar uma palavra em imagem, o poder de transformar a imagem em ação, o poder de transformar uma imagem em poder, cura e autoridade. O poder da palavra. É o segredo que nós estamos falando hoje, nos segredos da oratória. Como transformar palavras em imagens, contando história, como transformar o poder da palavra em autoridade. Então, muito cuidado com as palavras que você usa. Palavras podem curar, palavras podem bloquear, palavras podem ferir, palavras podem matar, sonhos, projetos, conquistas. Palavras podem bloquear, palavras podem fechar portas, palavras podem abrir portas. Então, a dica de hoje, dos segredos da oratória, o poder da palavra. Espero que você goste e que esteja junto comigo todas as quintas-feiras, às 20h30, para que possamos conhecer cada vez mais e aprender um pouquinho mais sobre os segredos da oratória. Que bom que você veio aí. Um abraço e até a próxima.